Boas! Eu chamo André e venho-nos falar um pouco de arquitetura e astrologia. Vamos começar pelos grandes nomes da arquitetura. Os que ganharam dos principais prémios. Os prémios Pritzker. Existem cerca de 39 premiados, se não estou em erro. Eu vou-vos falar dos primeiros 10. Philip Johnson, Louis Barragan, James Stirling, Kevin Roche, Young Ming Pei, Richard Mayer, Hans Olin, Gottfried Bloom, Kenza Tange e Gordon Boshaft. Bem, sobre Philip Johnson. Philip Johnson é do signo de Caranguejo. Como podem ver na imagem, há a apresentação que eu tenho de algumas das obras da Roda Astral e de uma pequena definição. Sabemos que Philip Johnson é signo de Caranguejo. Caranguejo com o intuito de eu sinto. É emotivo, é sentimental, é calmo, imaginativo, sensível, resistente. Um intuito de se proteger, vulnerável, generoso, romântico, nostálgico, poético. Isto só no signo. E depois tem uma lua, que é quase o seu oposto, Aquário. Não faltam ideias para a criação de um mundo melhor. Também possui uma imaginação fértil, um espírito inovador, uma mente aberta, alerta, intuitiva. E depois também falo no signo chinês, que é um signo de cavalo. Aqui mostra a capacidade que tem de independência e de liberdade. E depois uma capacidade fora do normal para resolver problemas. Philip Johnson, em muitas destas obras que aqui são apresentadas, participou com John Burgee. Como podem ver, uma arquitetura imaginativa, moderna, racional. Apoia-se nos pilares da beleza e no funcionalismo. Este é o primeiro premiado. Segundo premiado, Louis Barragan, com uma panóplia de obras mais restrita, apresenta-se com Sol em Peixes e a Lua também, o que aumenta a sua sensibilidade, emoção, dedicação, adaptação, o lado romântico, imaginativo, flexível, oportunista, intuitivo, irracional, sedutor, plácido, secreto, introvertido, artístico, charmoso. Ora também, pessoas de Lua em Peixes trazem alguma capacidade mediúnica e uma elevada percepção dos outros ambientes. Estas pessoas também sentem presença em tudo. Pode ter muitos trabalhos ligados à imaginação, ao teatro, ao cinema e à fotografia. Depois tem o signo de Tigre, signo chinês de Tigre, que as leva a serem pessoas talentosas, belas, inteligentes, divertidas, confiantes, líderes, com caráteres rebeldes e imprevisíveis. Bem, aqui, claramente, Louis Barragan não foge às suas influências de signos e apresenta uma obra sensível à cor e à forma. Este é o segundo premiado. O terceiro premiado
James Stirling, do signo de Touro. James Stirling. Com a capacidade de ter, de possuir. O signo de Touro, ao contrário destes dois primeiros, que eram do tipo água, é um tipo já mais oposto, mais físico, com características como a constância, a resistência, a paciência, a perseverança, a força, a sensualidade, a estabilidade, o lado de realidade, a construção de algo tenaz, a segurança, são características muito mais físicas, pouco imaginativas. E então a obra nasce mais desenhada. Neste lado, nasce com mais cor. James Stirling também apresenta uma característica especial, que é a Lua em Leão. A Lua em Leão faz de James o poder de sedução e a criatividade. É a expressão de uma forma confiante, honrada, soberba e muito mais vaidosa. Depois, assim como, se eu não me engano, o signo de Luís Barragán tem o signo chinês de tigre, que, como referi, traz este lado mais charmoso, inteligente, divertido, de líder, audaz, rebelde, imprevisível. Assim demonstra uma imaginação de tigre e uma criatividade de leão, entre formas compactas com cantos e recantos de touro. Estas são as influências. O quarto premiado, Kevin Roche, aqui com um panóplia de obras maior que os outros, é do signo de Gêmeos, um signo mutável, do tipo ar. Ora, são obras mais intelectuais, com o género de eu penso. Aqui, Kevin Roche revela-se como alguém expressivo, adaptável, humoroso, jogador, sociável, curioso, independente, polivalente, flexível, engenhoso, imaginativo, charmoso. E depois tem uma lua em Aquário. Uma lua em Aquário, assim como Philip Johnson. Kevin Roche apresenta obras com a certa liberdade que oferece a lua em Aquário. Kevin Roche aqui com 3 signos de ar: Gêmeos, Aquário e Cão, que se assemelha ao signo de Balança, dizem os peritos. Então, Cão dá-lhe, vamos falar apenas deste, dá-lhe um lado extremamente criativo e realiza-se por meio da arte, atingindo mais cedo ou mais tarde a fama e o reconhecimento e buscando o belo e a harmonia das pessoas. É-nos então apresentado aqui uma composição de signos muito intelectual, Gêmeos, Aquário e Cão, de forma que as linhas da arquitetura são predominantemente retas, também é inovadora, é difícil de descrever. O pilar onde se encontra será a beleza, será a utilidade ou será a estrutura? Kevin Roche apresenta um equilíbrio a nível destes 3 itens: a beleza, a utilidade e a estrutura.
Grande Kevin Rush. I Am Pei. Que é o quinto. O premiado, que também é de signo de Touro. O segundo de Touro a ser premiado. Aqui, Touro, que já falámos que é um signo mais reto, mais seguro, que gosta muito mais da forma do que os outros signos, tem aqui uma influência da Lua em Caranguejo. Ora, com a Lua em Caranguejo, a sua natureza é contemplativa. Vive um reino feito de imagens, sensações e emoções. São profundamente emocionais e muito receptivos aos sentimentos dos outros. Geralmente é apegado sentimentalmente ao passado. Depois, o signo chinês de serpente, que o leva a ser mais pensador, profundo, filosófico, quietamente metódico e com uma reputação de sabedoria muito maior. São muito inteligentes e intuitivos, são ótimos conselheiros, mas não se abrem com tanta facilidade. Eu descrevi a AMP como o furacão das artes. Tem um jogo de formas consistentes e fluidas. É mais o equilíbrio entre funcionalismo e beleza. Obras com jogos que resistem à gravidade. AMP. Em sexto lugar, com o signo de balança, temos Richard Mayer. O signo de balança, que se revela como nós somos. Signo de balança revela um lado plural. Também é um signo de ar. Charmoso, político, refinado, pacifista, romântico, que gosta de aprender, bom, perfeccionista, calmo, doce, tolerante, sociável, elegante, considerável, sedutivo, estético e um pouco hesitante. Aqui nós temos um signo do tipo de ar que vai complementar-se com um signo tipo de fogo, que é a sua lua, em Sagitário. E depois, outras características que não temos por acaso nos outros signos, mas é o seu ascendente em balança, que nos dá a conhecer a sua personalidade. E depois no signo chinês, em Cão. Temos aqui os 3 signos de ar. E obras que se demonstram muito estáveis, com grandes envidraçados e abstrata, sempre com uma escala monocromática. Ora, vamos falar um pouco da Lua em Sagitário. É uma alma de uma pessoa idealista, bastante franca emocionalmente. Geralmente irá estabelecer metas e desafios grandiosos, aventurando-se nas suas conquistas, sem ter necessidade de viver lugares amplos e espaçosos. O signo chinês de Cão é extremamente criativo, realiza-se por meio da arte, atingindo mais tarde ou mais cedo a fama e o reconhecimento e a busca pelo belo e harmonia nas pessoas. Normalmente, na sua visão, tudo é reto e branco. Olha aqui, houve o acaso, na verdade, das obras serem brancas, monocromáticas. Felizmente. Richard Mayer. Em sétimo, temos um equilibrista, Hans Hollein, que é do signo
de carneiro. O sétimo a ser premiado. Hans Hollein, que, ao contrário do último, se revela com o oposto de balança, aqui é carneiro, com o título Eu Sou. Em vez de dizer nós somos, eu sou. Portanto, é tudo virado para carneiro, tudo virado para ele, para Hans Hollein. Muito mais privado nas suas obras. Muito mais ele. Ora, este signo de fogo revela-se como corajoso, franco, entusiástico, dinâmico, rápido, expansivo, quente, impulsivo, venturoso. Já não é tão indeciso como balança, já é mais decidido, competitivo, nativo, dominante, autocentrado, impaciente. Muitas características de individualidade. Mas, interessante que Hans Hollein apresenta um equilíbrio, de eu estar chamado de equilibrista, porque tem lua em balança. E então, no meu entender, Sol em carneiro e lua em balança formam um equilíbrio nas suas obras. Então essa impulsividade é equilibrada pela lua em balança. E vejamos porquê. Por exemplo, vamos ser mais específicos, nesta obra, Hans Hollein apresenta, por exemplo, na figura 63, um lado muito simétrico, mais típico de balança. E depois na figura 64, uma ou outra loja e uma fachada, mas com um rasgo numa fachada, mais típico do signo de carneiro. O que é muito interessante. Então, o signo chinês de cão é extremamente criativo e realiza por meio da arte, atingindo mais cedo ou mais tarde a fama e o reconhecimento, como falámos há pouco, o que oferece e garante mais uma característica de balança, cão. Hans Hollein apresenta-se aqui com dois tipos de obras: projetos de fachadas de edifícios e projetos em que há relevância de simetria, cor e forma e até regularidade no detalhe. Depois, nos edifícios, existe um equilíbrio entre a própria forma, pormenores, superfícies planas para superfícies com relevo, jogos de cor, tudo o que se poderia esperar de Hans Hollein nas suas complementaridades astrais entre os signos de carneiro e o signo lunar de balança, até a influência do signo chinês de cão, como estava a falar. Hans Hollein, grande arquiteto, bom prémio. Em oitavo, nós temos Gottfried Boon, em oitavo, com o signo de Aquário, o signo de ar. Ora, o signo de Aquário apresenta-se com o título Nós Amamos. É o signo inovador, contraditório, gosta de ser diferente, independente, desapegado, original, humanista, amigo, autoconfidente, impaciente, intuitivo, criativo, ilusivo, desconcertante, generoso, tolerante. Um signo com muitas qualidades que eu percebo. E então, aqui também com lua em aquário, quase peixes, mas é uma lua em aquário que reforça essas suas características para ser diferente. E na verdade se revela assim também um pouco, digamos, surpreendente, porque apresenta obras num lado muito racionais, como a primeira, do lado esquerdo, e ao fundo obras muito mais intuitivas, sem qualquer tipo de racionalidade. Digamos que é um arquiteto completo, com uma arquitetura racional, mas diferente, mostrando um lado intuitivo, alguma fluidez e reserva. Uma
imprevisibilidade de influência do signo de Aquário. Depois a materialidade também é interessante, porque ele não apresenta só estruturas em ferro, mas também em betão e parece-me madeira. É bastante completo. Gottfried Boom. Em nono lugar, quem exotanes do signo de Virgem. Um signo de terra, que é mais apelidado à forma nos seus pormenores. Ora, o signo de Virgem é característico por ter o título Eu Sirvo, um signo mais apelidado para os outros. Então, o signo de Virgem é cabeçudo, perspicaz, de atenção aos detalhes, analítico, sério, competente, sensível, modesto, lógico, auto-organizado, limpo, grande trabalhador, honesto, reservado, talvez nervoso até e tímido e por fim perfeccionista. Ora, aqui a lua de Virgem é uma lua do tipo ar, o que lhe vai consumar um pouco a força que tem o signo no tipo terra. E então pessoas de lua em balança podem tirar um grande proveito da sua forte sensibilidade. Confere grandes apreciadores de beleza, de arte, de um modo em geral, abrindo o seu bom senso, estética e um muito bom gosto para a maioria dos casos. O signo chinês de Boi, que é o seu complemento aqui, leva a que seja mais controlado. Simboliza a prosperidade através da força e do trabalho duro. A pessoa nascida durante este ano será segura, calma e metódica. E sistemática. Com uma arquitetura mais intelectual, com formalismos controlados de influência do Boi e com processos bem geométricos e ponderados, influência dos signos de Virgem e Balança. Por fim, o último deste todo este vídeo, vamos falar de Gordon Bush-Half. Gordon Bush-Half com o Sol em Touro. O terceiro em 10. O terceiro em Touro. Mas desta vez com Lua em Capricórnio. Gordon Bush-Half com uma Lua em Capricórnio. Um signo austero, frio, rígido, onde as emoções fluem com um pouco mais de dificuldade. São conservadores, disciplinados, práticos, pragmáticos e assumem seus compromissos com responsabilidade. No signo chinês de Galo, quase mais um signo relacionado com o signo de Terra, já temos dois, Touro e Capricórnio, e agora um terceiro Galo. É característico ser perfeccionista e esperar estar no controle. É minucioso, metódico em tudo o que faz. E este signo tem uma grande atenção ao detalhe e tudo o que o torna um gênio em qualquer coisa que exija análise atenta. Falamos de obras compactas, práticas, aparentemente racionais, sem expressividade, mas com algum nível de detalhe. São influência Touro, Capricórnio e Galo, três signos do mesmo género que se complementam. Podemos ver que as obras se demonstram sempre muito fechadas, sem intuição, sem cor, que seria mais típico de signos do tipo água, como vimos, por exemplo, no signo de Luís Barragán. Falamos aqui do oposto. Felizmente dá para ver estas características pelos signos. E acabamos esta sequela de 10 signos falando do Pritzker. Obrigado e veremos mais conclusões.